passado, ele permitiu que todas as nações seguissem o seu caminho. Contudo, não ficou sem testemunho. Demonstrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, dando-lhes comida com fartura e corações cheios de alegria. Apesar dessas palavras, foi difícil impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e Icônio e persuadiram as multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta dele, ele levantou-se e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram a Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé. É necessário passar por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus, eles diziam. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em que haviam confiado. Passando pela Psídia, chegaram a Panfilha e, tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. De Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles, e como abrir a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isto levou Paulo e Barnabé a uma grande discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados junto com os outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos. A igreja os enviou, e ao passarem pela Fenícia e Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então, alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido levantaram-se e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para considerar a questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, sabem que há tempos Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus
impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar. Pelo contrário, cremos que, pela graça de nosso Senhor Jesus, somos salvos, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que Deus fizera entre os gentios por meio deles. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, escutem. Simão nos expôs como Deus. No princípio, voltou-se para os gentios, para reunir dentre eles um povo para si. Concordaram com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. Depois disso, eu voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor. E todos os gentios que têm invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecida desde os tempos antigos. Julgo, portanto, que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Pelo contrário, devemos escrever, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então os apóstolos e os presbíteros com toda a igreja decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: Os apóstolos e presbíteros, seus irmãos, para os gentios crentes de Antioquia, Síria e Cilícia. Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando suas mentes com o que disseram. Assim, concordamos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé. Homens que têm arriscado a vida em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados, da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que os tinham enviado. Mas Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades, onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo.